Fala galera do Force Noob, quem fala é o Gessé. Neste vídeo a gente vai continuar falando um pouquinho sobre coleções, tá? Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre mapa e set, itens muito importantes para quem é desenvolvedor e seus Force, beleza? Então vamos que vamos! Bom pessoal, então para a gente começar a falar hoje, a gente vai abordar aí o primeiro tema que é o set, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai falando de set, tá? Porque existe a ideia, né, de setar alguma coisa. Na verdade, nesse caso não é setar alguma coisa, tá? É o set de conjuntos, tá? Conjunto, beleza? Então, set é uma das coleções que a gente pode utilizar em Salesforce, tá? É uma das funções que Salesforce disponibiliza pra gente, tá? Set também é usado em outras linguagens, mas eu usei mais foi aqui em Salesforce mesmo, em Apex, tá? Então é um conjunto, né, uma coleção não ordenada de elementos. O que isso quer dizer, pessoal? Que com o set a gente viu a lista, né? A gente viu no vídeo anterior a lista, que a gente coloca itens na lista, né? Eu posso colocar itens duplicados, posso colocar itens, por exemplo, se for uma lista de números inteiros, eu posso colocar 1, 5, 6, 7, não preciso colocar não preciso colocar em ordenado, né? E não preciso também preocupar com duplicata, porque a lista ela vai mostrar o que tiver no índice dela ali, na posição que você escolheu mostrar, e indiferente se tem um valor duplicado ou não. Já o set ele não aceita duplicatas, né? Então a gente chama uma lista não ordenada de elementos que não podem ter duplicatas. Exemplo, se eu tenho um set de números inteiros, né? E na primeira posição, no index 1, eu coloquei o número 1, né? E na segunda posição eu coloquei o número 2. E na terceira eu coloquei o número 2. De novo, eu dupliquei o número 2, né? Coloquei dois índices o número 2. Quando eu mandar imprimir isso, ele vai mostrar para mim só 1 e 2, né? A duplicata ele não mostra para mim ali, tá bom? Então uma característica aí do set, a gente vai testar isso também em código, tá? Então a sintaxe simples do set, né? Conjuntos, né? Vamos dizer assim, né? Essa coleção essa que está na tela, né? A gente tem aqui o set string, né? Que é o tipo, né? O nome do meu set, né? Do meu conjunto e a definição ali de distanciamento de um novo set, tá? Vamos detalhar isso um pouquinho mais. A gente tem aqui. Então a gente tem aqui, né, nessa primeira parte em verde, a definição do tipo da coleção, né, a gente começa definindo ali o nome da coleção que a gente quer, isso também a gente viu em lista, né, em lista é a mesma coisa, né, aqui em set também, a gente coloca set, escreve set, né, e abre o menor maior ali, dentro dele a gente vai colocar o tipo da coleção que a gente está querendo para esse set. Então eu posso ter um set de string, eu posso ter um set de inteiros, né, eu posso ter um set de decimal, eu posso ter um set de double, tá? Eu posso ter um set de S-object, tá? Então assim, muito grande a gama de dados que a gente pode ter, de tipo de dados, né, que a gente pode ter em um set, tá? Vai depender aí do projeto que você está trabalhando, da necessidade que você vai ter, tá? Nesse exemplo eu estou instanciando aqui um set de string, né? Estou criando um conjunto de strings, tá? E aí eu vou colocar aqui o nome da coleção, que pode ser Joãozinho, Batatinha, né? Só lembrando que a gente tem que se atentar a isso, tá? Ao nome do conjunto, né, ou da lista, ou do mapa, tá? Isso é muito importante porque se eu estou criando uma lista de um set de string, né, e eu vou colocar aqui o nome coerente ao meu conjunto, porque senão fica, por exemplo, se eu colocar aqui palavra, o nome palavra, dependendo do meu contexto até faz sentido, mas se eu colocar um número aleatório, né, cachorro, por exemplo, né, vai ficar um pouco estranho. Então sempre mantenha uma nomenclatura que faz sentido com o que você está trabalhando ali, tá? Então eu estou criando aqui um conjunto de nomes, tá? Aqui, ó, e eu coloquei o nome de nome set, tá? Eu vou criar um conjunto de nomes, tá bom? E depois do igual, né, o sinal aqui de atribuição, né, eu tenho aqui a inicialização da coleção ou instanciamento dessa coleção, que a gente já viu também em lista isso, né? A gente coloca essa palavra reservada aqui new, né, que tá falando que eu estou criando uma nova, né, um novo, né, conjunto, tá? Eu tô criando uma nova coleção, tá? E depois eu coloco, repito aqui, a declaração aqui, que é um set de string, tá? E abro e fecho parênteses aqui para me finalizar a declaração do meu conjunto. Se eu não fosse, se eu quisesse declarar informações, já setar informações para o meu
set antes de eu, na mesma linha que eu estou declarando ele, eu não usaria isso aqui. A gente viu isso em lista também, né? Eu usaria colchetes e entre aspas simples eu colocaria o que eu quero, né, separando por vírgula, tá? Então, por exemplo, se é um set de nomes que eu estou criando aqui, ó, eu poderia colocar aqui um chave, né, e um aspas simples, e escrever aqui João, aspas simples de novo, vírgula, aspas simples, Maria, aspas simples, vírgula, outra coisa, e finalizaria ali a declaração do meu set, já incluindo valores nele na própria linha, tá? A gente vai mostrar isso também em código, beleza? Então, de uma forma simples, essa é a sintaxe de um set, tá? De um conjunto que é uma coleção, tá? Um conjunto, a diferença dele para a lista é muito semelhante, mas a diferença dele para a lista é que ele não aceita valores duplicados. Então é muito importante, muito interessante você usar set quando você está trabalhando com IDs. Então IDs a gente não pode ter IDs duplicados, né? Então se você está usando, por exemplo, na sua função ali, você está trazendo uma coleção de IDs de registros, né? E você quer montar eles de forma ordenada ali, de forma organizada, né? Na verdade não vai ordenar, mas vai organizar eles ali de forma a retirar para você quando você dá a saída ali. Ele não mostra os duplicados, ele vai mostrar só os IDs únicos ali que você trouxe para ele, beleza? E aí a gente tem os métodos, né? Na verdade, não são só esses métodos, tá? Um set, a lista também tem muitos métodos, o set também tem, tá? Por exemplo, clear, né? Tem outros métodos para a gente poder utilizar. Mas os principais que é para adicionar e para buscar valores de uma lista ou de um set, são esses dois métodos, que é o método add e o método get, né? Então, quando eu quero adicionar valor no set, tá, eu uso o método add, muito semelhante ao que nós vimos também em lista. Quando eu quero adicionar um valor na lista, eu coloco, por exemplo, nome da lista, ponto add e o que eu quero adicionar dentro do parênteses, beleza? E quando eu estou falando de get, é para mim buscar algum valor que eu quero saber dentro da lista. Então eu vou colocar lá o nome da lista, o nome do set, ponto get, né? E dentro do parênteses aqui eu vou colocar o índice que eu quero buscar, tá? Qual que é o índice? Ou então, se eu estiver usando dentro de um for, né? Eu coloco sem o índice e ele vai trazer todos os valores para mim, beleza? Então, esse é a sintaxe do set, beleza? Então vamos testar um pouquinho do set lá agora em código. Bom, pessoal, aqui de volta ao Developer Console, né? Nós já estamos acostumados a testar aqui na janela de execução anônima, tá? É só abrir aqui em Debug, né? Open Execute Anonymous, tá? Ou Window, né? Ou Ctrl E que você vai acessar essa tela aqui para a gente poder executar nossos códigos sem precisar criar uma classe, né? Porque são pequenos pedaços de código. Mas vamos lá. Então, para a gente começar a trabalhar com sets, né? A gente vai fazer alguns testes básicos, só para a gente poder entender um pouquinho como que funciona essa estrutura de repetição, né? Vou declarar aqui um set, tá? Eu vou começar declarando ele aqui, né? Colocando o nome da minha coleção, igual a gente viu anteriormente. Coloco o tipo, né, da minha coleção, vai ser uma coleção de string, tá? E agora eu coloco o nome do meu set, tá? O nome do meu set. Vamos seguir aqui o nome set, tá? Nome set, tá bom? Do nosso exemplo, tá? E aí, E aí agora a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai usar o sinal de atribuição, vai colocar a palavra reservada new, né? Vamos repetir aqui a declaração do set, né? Qual que é a coleção que a gente quer, tá? É um set de string, tá bom? E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu posso fazer dessa forma, tá? Aqui eu terminei a declaração do meu set, né? Eu acabei de declarar um set, tá? Uma coleção do tipo set, tá bom? Deixa eu até colocar aqui, ó. Declaração, né? De um set, tá bom? Beleza? Então aqui, ó, muito simples, tá? Então já está declarado meu set, já posso usar os métodos nele aqui, inserir valores nele. Ou eu posso já declarar inline aqui, né? Os valores que eu quero para esse set, fazendo dessa forma, ó, né? Eu vou colocar aqui, ó, João, né? João, tá? Vírgula, Maria, tá bom? Vírgula e Antônio, tá? Aqui, ó, aspas simples, ponto e vírgula, tá bom? Desse jeito aqui eu consigo, então, declarar, né, o meu set e já incluir valores dentro desse set, tá? Vamos ver o que tem dentro dele, então. Qual que é o retorno que eu tenho desse set, que se eu mandar mostrar a ele, o que vai aparecer para mim? Muito simples, a gente coloca aqui um system.debug, tá bom? Aqui, ó, valor do set, tá bom? Vou colocar assim. E aí eu concateno aqui, colocando o nome set, que é o nome do meu conjunto, né? O nome da minha coleção, tá bom? Feito isso aqui, eu vou dar um execute,
e o resultado esperado, né? Que foi o que? Ó, Antônio, João e Maria, tá bom? Então, dentro do meu set, tá? Dentro do meu set que eu acabei de criar aqui, né? Eu já instanciei ele colocando os valores João, Maria e Antônio, tá? A gente lembra da lista, né? Que isso aqui, cada vírgula dessa aqui, ó, ele já tá indicando para mim o meu index, né, do meu set. Então aqui, ó, no índice 0 eu tenho o João, no índice 1 eu tenho Maria, no índice 2 eu tenho o Antônio, tá? E aí vamos usar alguns métodos aqui só pra gente ver algumas coisas interessantes dele. Olha só, se eu fazer isso aqui, ó, nome set, que é o nome do meu set, né, ponto, tá? E colocar assim, ó, add, tá? E aí dentro aqui do add eu colocar aqui, ó, Carlos, tá bom? Ponto e vírgula. O que vai acontecer? Eu vou adicionar dentro, né, do set, né, na próxima posição do index aqui, a palavra Carlos, tá bom? Olha que legal, ó, vai adicionar lá para mim, tá? Se eu dar um execute, ele vai mostrar para mim como que tá meu set, né? Então vamos dar um execute aqui pra gente ver como é que ficou. Olha só que bacana, hein, pessoal, ó. Aqui já colocou para mim aqui, ó, Antônio, Carlos, João e Maria. Agora vocês entenderam uma coisa muito legal, olha só que top que é o set. Olha só que legal, ó. Vocês notaram que tem uma coisa interessante aqui, ó. O Carlos, né? Eu adicionei ele agora por último, ó. E a gente tem João, Maria e José. Eu coloquei João, Maria e José, né? Mas vocês notaram que ele já ordenou pela ordem crescente, né? A ordem alfabética, né? De A a Z. Olha só que bacana, ó. Antônio não começa com A, ele colocou o A primeiro, ó. Maria, né, ele colocou por último, João ele colocou aqui, né, e o Carlos antes, porque, né, a gente sabe que são as posições deles no alfabeto, então das primeiras letras. Olha só, então ele já ordena aqui para mim, né, de forma alfabética, né, de forma crescente ali para mim, quando ele vai retornar esses valores. Vamos tirar a prova, vamos criar um set agora, ó, um set de inteiros, tá? Integer, tá bom? Deixa eu dar um enter aqui. Opa, vamos ver o seguinte. Como eu estou tratando esse set aqui, vou criar outro set aqui, tá? Mais embaixo. Integer, vai ficar mais visível para a gente, tá? Inteiros, vamos colocar assim, inteiros, tá bom? Recebe new, set, opa, integer, tá bom? E aí eu vou ver o seguinte, eu já vou adicionar valores aqui, ó, né? Então eu vou ver o seguinte, ó, como é número, eu não preciso colocar aspas simples, né? Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, opa, vírgula, 3, vou colocar assim, ó, 1, 4, 3, 5, tá bom? 6, e vou colocar aqui 8 e 8 de novo, só pra gente ver o que vai acontecer, ó. Né? A gente falou que ele não aceita duplicado, eu tô duplicando aqui e tô colocando os números em ordem confusa aqui, né? Eu vou até mudar esse 8 aqui, vou colocar esse 8 aqui, vou colocar o 4 aqui por último, ó, só pra gente ver qual que vai ser o retorno que a gente vai ter, tá? Então eu coloquei de forma desordenada, tá bom? E coloquei duplicata. Qual que vai ser o retorno que eu vou ter desse meu set, ó? Vamos ver aqui então, ó. Aqui no System Debug, né? Eu vou colocar aqui, ó, mais um System Debug, tá? Vou colocar aqui mais um System Debug, System.debug, tá bom? E vou colocar aqui, ó, valor dos inteiros, tá? Do set inteiro, bom? Beleza, vou colocar aqui concatenar e vou colocar aqui, ó, inteiros. Beleza? Então eu já tenho dois retornos aqui, né? Deixa eu colocar aqui em ordem do jeito que eu tava fazendo, tá? Eu tenho aqui, só pra gente finalizar, eu tenho um set de string, né? Tenho um set de inteiros, tá bom? E tenho aqui um retorno para mim saber o que tem dentro do meu set de string e dentro do meu set de inteiros, tá? Como a gente está lidando com inteiros agora, a gente vai verificar qual foi o retorno que eu tive aqui dos meus números inteiros. Então, vou dar um execute aqui. Opa, deu um erro aqui, eu errei em alguma coisa aqui. Aqui, ó, tá faltando ponto e vírgula, né, pessoal? Tá vendo? Não podemos esquecer do ponto e vírgula, tá? Então, não executa se a gente não colocar. Bacana, pessoal, olha só o retorno que eu tive, olha que bacana o set, ó como é que é top, ó. Eu coloquei aqui um set de inteiros de forma desordenada, né, não tá ordenado, tá? E coloquei valores duplicados. Qual foi a resposta que eu tive aqui, ó? Valores, né, ordenados aqui, ó, 1, 3, 4, 5, 6 e 8, retornou para mim valores ordenados e não mostrou para mim a duplicata, né? Até no início eu falei que o set não era ordenado, mas na verdade ele ordena sim, tá? O set ele ordena, tá? A gente tá tendo aqui a prova que ele ordena sim pra gente ali o resultado, tá bom? Então é uma ótima, um ótimo recurso para você usar quando você quer trabalhar com ID. Então você vai ver que
em Salesforce a gente usa muito o set quando você quer trabalhar ID. Primeiro porque já vem ordenado para você ali, né, por exemplo, os registros que você precisa, ou os valores que você precisa, e outra porque ele não aceita duplicata, tá? Então, muito interessante, tá aí nossas duas declarações, né, de set, tá? Mas é só isso? É porque a gente não tem uma necessidade aqui muito específica de trabalhar com set, né? A gente não tem uma necessidade aqui, um roteiro para trabalhar com set. Por isso eu vou testar de forma bem simples para vocês entenderem que ele é uma coleção, né, igual lista, tá? Até aqui não tem nada diferente de lista, tá bom? A única diferença, né, drástica aqui de lista para o inteiros, né, para o set, na verdade, é que o set ordena e não aceita duplicata, tá? Em lista você já aceita duplicata, tá? Se você colocar dois valores duplicados na lista, ele vai mostrar os dois valores duplicados para você, bom? Legal demais, né? Então é só a gente praticar um pouquinho mais o set, a gente vai, nas próximas aulas a gente vai fazer mais coisas, né? Vai trabalhar com classes, e aí a gente vai ver a utilidade real do set, tá? E mais pra frente hoje eu vou mostrar também com o map, a gente fazer uma mesclagem entre set e map, tá? Beleza? Então vamos agora falar um pouquinho de mapa, beleza? Vamos que vamos. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre mapa, né? Ou map, tá? É muito importante, tá, pessoal, que você aprenda esse conceito, porque a gente usa muito mapa em Salesforce, tá? Em Apex, quando a gente quer trabalhar com listas interligadas, ou a gente precisa trazer valores específicos que a gente vai entender agora como que funciona, tá? Então é muito utilizado o map, tá? Muito utilizado. JavaScript também usa. Outras linguagens também utilizam esse conceito, né, de map, tá? E a gente vai entender como que ele pode ser usado em Apex, né, em Salesforce, e qual que é a funcionalidade, o que que é legal de trazer que o map adiciona pra gente, né, na codificação aí diária aí, beleza? Então, o que é um map? É uma coleção. Já de cara a gente sabe que é uma coleção. Ele é uma coleção parecida com lista, parecida com set, tá? Mas qual que é as vantagens e a diferença dele, tá? A diferença é que trabalha com pares de valores, tá, gente? A gente trabalha com chave e valor, tá? Então, nessa definição tá falando o seguinte: é uma coleção de pares de valores chave em que cada chave exclusiva é mapeada pelo único valor. Então, olha só que legal, ó. Vamos começar a falar da sintaxe, que a gente vai entender o que é essa questão de chave e valor, beleza? Então, vamos lá. Então essa é a sintaxe, tá, pessoal, de um map de string, tá? Olha só que legal. Na verdade, aí você pode olhar e falar, nossa, agora complicou, porque todas as outras coleções que a gente viu, a gente tinha, né, o nome da coleção e um tipo de dado só. E nessa aqui a gente tem dois tipos de dados, olha só que bagunça, né? Mas no mais, assim, ela é muito parecida com as outras, né? O map, que é a definição da sintaxe, ó. Muito parecido, a gente tem o nome da coleção, o tipo de dados, né? Que tá a diferença aqui, né? Mas aí tem o nome da coleção e a atribuição aqui, né? De instanciação, né? Da minha coleção, tá? Então vamos entender com mais tranquilidade como que funciona essa sintaxe, esses dois tipos de dados aqui, essa questão de chave, tá bom? Então vamos lá, olha só. Nessa primeira parte eu tenho a definição do tipo da coleção, né? Olha, a coleção é um map, tá, que eu tô criando. E eu tenho aqui o tipo de dados da chave e o tipo de dado do valor, tá? No map, pessoal, a gente trabalha com duas coisas, tá? Primeiro, a chave, beleza? A chave vai ser sempre a primeira posição aqui, ó. Antes da vírgula vai ter a chave. E depois da vírgula vai ter o valor, tá? De uma forma simples, é como se estivesse falando o seguinte, ó. Eu tô criando aqui um map, tá? De moedas por países, tá? Beleza? Então, por exemplo, eu vou ter, imagina uma tabela, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas imagina uma tabela, né, uma tabela onde eu tenho ali linhas e colunas, né, e tenho células, tá? Então é como se fosse a coluna 1, eu vou ter o nome do país, por exemplo, tá? Brasil, e na coluna 2 eu vou ter o tipo da moeda, que é o que? Real. Beleza? Não é fácil? Agora ficou mais tranquilo, né? Então, vou ter, na primeira parte da coleção, vou ter o tipo, que é a chave, né? Uma chave qualquer. E depois eu vou ter o valor dessa chave. Então, esse valor pertence a essa chave. Então, quando eu quiser buscar alguma coisa no mapa, né? Eu posso usar a chave. Então, eu sei que nem na chave, por exemplo, Brasil, vai estar o valor real, beleza? Então, vamos continuar aqui a definição. Olha só.
Depois eu tenho o nome da minha coleção, né? O nome do meu map, tá bom? E depois eu tenho a inicialização da coleção, tá bom? E igualzinho às outras que nós já vimos com lista e set, é muito igual, tá? Muito parecido, beleza? Vamos continuar aqui que vai ficar mais claro, tá bom? E aí, quais métodos que a gente tem no map? Aí vai mudar bastante, porque se eu tenho dois tipos de dados, né? De tipos de dados aqui na minha declaração, muda alguma coisa também na hora de eu inserir esses valores. Então, lá no set, lá na lista, a gente usa o add, né? Que é de adicionar, tá? E aqui no map, a gente já usa o put, né? Que é de inserir também, né? Colocar ali, tá? Os valores. Só que aí a diferença é o seguinte: sempre quando eu usar o método put, né? Por exemplo, moeda país.put, aí eu vou colocar a chave, por exemplo, a chave seria Brasil, né? E qual que é o valor aqui? Qual que é a moeda do Brasil? Real, tá? Então sempre é assim com o map. Você coloca primeiro para adicionar, né? Put, a chave e o valor, tá bom? Ele também tem o método get, tá? Que você vai retornar aí os valores que você quer, né? Você pode buscar só a chave, né? E aí a chave já volta com o valor que você precisa, tá bom? Então é muito tranquilo, não tem muito segredo não. A gente vai ver na prática ali a utilização dos maps, tá? É muito de boa mesmo. E é muito útil pra gente quando a gente vai trabalhar dentro do Salesforce, tá? Muito útil mesmo, tá? Olha só que bacana aqui, ó. Eu tenho nessa tabela aqui o que eu estava falando aqui, ó. A gente tem a chave, né? Sempre, depois tem o valor. Então, dentro desse meu map aqui, eu poderia colocar assim, ó, put, né? USA aqui, ó, né? Como chave, a minha chave aqui, ó, put USA. Qual que é o valor? Dólar, beleza? E poderia fazer a mesma coisa aqui, ó, put, né? Suíça, valor, franco suíço, depois Argentina, peso argentino. Então, eu tenho a chave e o valor da chave. Então, no map você vai geralmente se orientar pela chave, beleza? Então cada chave vai ter um valor, tá? Então isso aqui está incidido nisso, beleza? Então é muito tranquilo da gente entender aí a utilização dos maps, tá? Então é um mapeamento onde você vai conseguir ter a organização dos seus dados. Então vamos para lá para o código, vamos testar isso na prática que a gente vai conseguir entender melhor quais são os retornos que a gente pode ter, como inserir, né, alguns métodos aí de maps, beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, agora de volta aqui no Developer Console, a gente vai começar a trabalhar com os maps, beleza? E para começar a gente já vai declarar um map aqui, tá? Eu coloco o nome da coleção, tá bom? Vou colocar o tipo de valor da chave, beleza? E aí nós vamos colocar esse aqui como integer, beleza? Só pra gente testar aqui, ó. Vírgula, agora eu vou colocar o valor dos dados, tá? Beleza? O tipo, na verdade, de dado do valor desse meu map. Então vou colocar aqui como string, olha só que legal, ó. Olha que top, eu estou usando a chave como integer e o valor como string, tá bom? E aí, vou continuar aqui minha declaração, vou colocar o nome do meu map, tá? Vou colocar aqui, ó, map nomes, tá bom? E continuo a declaração, instancio, né, com new, e coloco de novo map, aí coloco aqui integer, tá bom? E string, beleza? Tranquilo, pronto. Beleza, terminei agora, opa, ponto e vírgula, né, pessoal, aqui, ponto e vírgula. Terminei agora a declaração do meu map aqui, onde a minha chave vai ser inteira e o meu valor vai ser string. Isso quer dizer o que, pessoal? Olha só, significa que quando eu vou colocar uma informação ali dentro, eu vou colocar em parênteses aqui, só para a gente poder entender, ó. Quando eu vou colocar as palavras ali dentro do meu nome, ou do meu map, quando eu for preencher meu map, eu vou ter uma chave que vai ser um integer, tá bom? Chave aqui, ó, vai ser um número qualquer, né? Um integer, beleza? Eu vou colocar aqui, por exemplo, chave 1 e o valor vai ser o que? Ó, valor vai ser o que? Uma string, beleza? Que vai ser, por exemplo, aqui, ó, João, tá? Olha que legal. Então, isso aqui que eu tô falando aqui dentro, ó, que a chave minha vai ser um inteiro e o valor vai ser uma string, tá? Só que a gente sabe que não é assim que preenche um map, beleza? Para preencher um map, eu uso aquele método aqui, olha só que bacana, map nomes, tá bom? Ponto .add? Não, tá? Aqui para o map a gente usa o put, beleza? Aqui, ó, é um método muito legal para a gente adicionar valores dentro do meu map, tá bom? Então vamos ao seguinte, então aqui, neste caso, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou colocar aqui ó, o valor da chave e o valor que eu quero para essa chave, né? Então eu vou colocar aqui, ó, João, tá? João, beleza? Ponto e vírgula.
tá? E agora eu vou colocar mais coisas. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, vou colocar três inserções aqui, ó. Chave 1, chave 2 e chave 3, ó. Beleza? João, Maria, tá? E Francisco, tá? Francisco. Bom? Agora, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou exibir o que tem dentro do meu map, beleza? Mas aí eu vou buscar pela chave. Então, olha só que legal, ó. Eu vou colocar aqui system.debug, tá bom? Valor do map, tá? E aí eu vou ver o seguinte, ó, nome do meu map, map nomes, tá? Ponto get, igualzinho a gente fez lá na lista. E aí eu quero ver o valor que tá na chave 2. Olha só que bacana, ó. E aí agora eu vou executar. Olha só que bacana, pessoal, ó. Agora quando eu executei ali, ó, o resultado, olha o que mostrou para mim aqui, ó. Valor do map Maria. Por quê? Dentro da chave 2, ó, dentro da chave 2, a gente vai ter o valor Maria, beleza? Se eu colocasse chave 3, ia mostrar o valor Francisco. Então, o que a gente conseguiu aprender aqui com esse pequeno pedaço de código? Ó? Que a gente consegue instanciar um mapa, né? Com valores distintos em cada uma das posições aqui, né? Chave pode ter um valor distinto, como valor também pode ser um valor distinto. E que quando eu mando buscar, né, com o método get, né, a chave específica que eu quero, ele traz o valor que pertence àquela chave, tá? Ah, mas em lista eu poderia usar isso em lista, é muito mais fácil, porque eu pego e mando a lista buscar o index da lista e eu vejo já o que tem dentro da lista, não é? Sim, ué, você pode fazer isso com lista, mas com o map você consegue trabalhar de uma forma mais completa, ele vai ser mais interessante para você do que uma lista, porque, por exemplo, eu poderia trazer um map de IDs e o registro aqui, né? O nome do registro, por exemplo, relacionado ao ID, né? E outras coisas, vai depender muito do que você necessita utilizar aqui dentro do map, tá? Então a gente viu dois métodos aqui interessantes, que é o put, que é para inserir dados no map, né? E o get, que é para receber, para buscar, né, o valor de uma chave aqui dentro do nosso map, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um teste prático da utilização de maps, tá? Em uma situação real mesmo aqui que a gente vai utilizar dentro dos nossos registros, dentro do nosso Salesforce, né? Pra gente ver como é que a gente pode tratar o map de uma forma legal, como que utilidade eu posso ter com o map, né? Então é o seguinte, eu vou fazer um map que vai buscar dentro do nosso objeto imóveis, tá? Os IDs como chave e os valores dos imóveis como o valor atrelado à chave, tá? E aí a gente vai ver formas diferentes de utilizar o map aí, a gente vê os retornos que esse map vai ter, né? Então nesse map a gente vai usar um map de SObject, tá? Então vamos começar aqui a popular o nosso método, ó, popular o map, né, na verdade, popular o nosso map. Então eu vou declarar o map primeiro, né? A gente já viu aqui, né? Vou preparar aqui, ó, vai ser a chave vai ser do tipo ID, tá bom? E o meu valor vai ser do tipo imóveis, underline, underline, C, beleza? Opa, aqui ó, tá bom? O que eu acabei de fazer aqui, pessoal? Eu acabei de setar aqui no map, né, informar para o Salesforce, né, para o Apex, que eu estou criando um map, né, que a chave dele vai ser, o tipo de dado da chave vai ser ID, e o tipo de dado do valor vai ser imóveis, esse é um SObject, tá bom? Nosso objeto customizado que a gente tem lá dentro do Salesforce. Agora eu vou colocar o nome desse map, né? Então eu vou colocar o map imóveis, tá bom? E aí eu vou continuar minha declaração, vou instanciar esse map, ó. A gente já está acostumado, né? Aqui, ó, map ID, repita a mesma coisa, tá bom? Opa, new map, tá bom? Aí coloco aqui, ó, ID, beleza? ID. E aí coloco aqui de novo imóveis underline underline C, que é o meu SObject, né? Meu objeto lá dentro do Salesforce. A única diferença que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte: ao invés de eu terminar dessa forma, né, eu vou fazer o seguinte: dentro desse parênteses eu já vou popular o meu map com uma query dentro do banco, né, dentro do meu Salesforce, tá? Eu vou usar aqui o SOQL, né, para mim poder buscar, né, fazer um select dentro do meu banco e trazer as informações que eu preciso dos meus imóveis. Então olha só como é que é fácil. Olha, aqui eu abro colchetes, né? A gente vai ter aula explicando um pouquinho mais sobre isso, tá, pessoal? Essas funções aqui de select, né? E como é que a gente cria, né, uma busca no banco com uma query, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, eu quero que busque o ID dos meus imóveis lá no Salesforce e busque também valor, tá?
o valor do meu imóvel lá dentro do seu sócio. Só lembrando que isso aqui é um nome de campo, né, um nome de API de campo que eu tenho lá dentro do seu sócio, tá? A gente já viu também falando sobre campos, objetos, né, aqui dentro do ForceNoob, né? E aqui eu vou colocar da onde que eu quero buscar esses dados. Eu quero buscar do objeto imóveis, né? Que é meu objeto lá dentro do seu sócio, tá? E eu quero que limite aqui o meu resultado em 10. Olha só, para mim não fazer um map muito grande, tá? Então aqui, ó, eu tô falando o seguinte, vamos ler essa linha toda aqui, ó. Eu vi o seguinte, falei, seu sócio, crie para mim um map onde a chave vai ser do tipo ID, tá? E o valor vai ser esse object, tá bom? Meu objeto lá dentro do seu sócio. Dei o nome do meu map de map imóveis, tá? Instanciei o meu map e fiz ele já popular o meu map aqui, trazendo o ID e o valor, né, dos meus imóveis, tá bom? Limitado a 10 registros só que ele vai trazer para mim de dentro do seu sócio. Muito de boa, muito tranquilo. Agora que eu já populei o meu map, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Já populei o meu map. Eu vou fazer o que? Eu vou começar a interar com as entradas do meu map. Eu vou fazer uma interação com as entradas do meu map. Para isso, eu vou fazer um negócio muito legal. Eu vou criar aqui, ó, uma estrutura de repetição que nós já vimos, tá? Vou criar um for. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui dentro desse for do tipo ID, tá? Então eu vou colocar aqui ID chave, ó. Beleza? Eu vou colocar o nome de ID chave dessa variável, tá? Quem tem dúvida de como cria variáveis dessa forma, como cria processo de repetição, né? Estruturas de repetição, nós temos vídeos explicando, tá? Como é que faz isso, tá? Beleza, então eu falei assim, ó, cria para mim, cria para mim dentro do for aí uma variável chamada ID chave, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o nome do meu map, essa variável ID chave vai percorrer o meu map imóveis, tá bom? Beleza? Vai percorrer o meu map imóveis. Só que aí eu vou fazer o seguinte, ela vai percorrer o meu map imóveis, mas as chaves do meu map imóveis, só os valores da chave do meu map imóvel. Para isso eu uso essa função aqui, ó, keySet, beleza? E aí eu coloco assim, ó, né, abro e fecho parênteses, tá? Que eu acabei de declarar o seguinte, falei, ó, vamos ler aqui o for aqui, deixa eu fechar ele aqui, tá? Aqui, ó, fechei ele. Vamos ler aqui o for. Eu criei um for, né, que ele tem uma variável do tipo ID, né, chamada ID chave, beleza? Que vai percorrer o meu mapa de imóveis somente as chaves do meu mapa imóveis. Então o keySet aqui é um método, né, ou uma função que eu percorro só as chaves do map, tá? Só as chaves, tá? Eu percorro as chaves do conjunto aqui, ó. Beleza? Ó, as chaves do meu conjunto, que é meu map, beleza? Então, muito interessante essa função aqui, que é o keySet, né? E aí, o que eu vou fazer então? Então, eu já tenho uma variável que percorre todas as chaves do meu map, né? Que é o meu map imóveis. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável, né? E essa variável vai ser do tipo imóveis, tá? Imóveis, underline C, tá bom? Vou colocar o nome dela aqui de imv, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, ó. Essa variável imv vai receber o ID que está dentro do ID chave que percorreu o meu map de imóveis. Como que eu faço isso? Muito de boa. Eu coloco aqui, ó, map imóveis, tá? Ou, na verdade, imv recebe map imóveis, isso mesmo. Map imóveis, tá bom? Opa, imóveis. E aí eu vou ver o seguinte, ó. Eu vou abrir e fechar parênteses, tá? Vou colocar aqui, ó, ponto .get, tá? Aqui, ó, ponto .get, abrir e fechar parênteses. E aí eu vou ver o seguinte, eu quero pegar o valor da chave quando o meu for estiver percorrendo o meu map imóveis e o valor da chave vai estar aqui dentro dessa variável, ó, ID chave. Eu coloco ela aqui dentro, ó. Beleza? Olha só que bacana, ó. E ponto e vírgula. Vamos ler isso aqui então, ó. O meu map, eu criei um for que tem uma chave, um ID, uma variável ID chave, que é do tipo ID, que vai percorrer as chaves do meu map, beleza? Então, toda vez que ele começar a percorrer a chave do meu map, né, o ID chave aqui vai estar na posição de uma chave do map. E aí o que eu faço? Então, o imóveis C aqui, que é a minha variável imóveis do tipo imóveis, vai receber aqui, ó, do meu mapa o que? A chave que vai estar na posição do ID chave, que é a minha variável, beleza? Muito de boa, muito tranquilo, ele vai resolver esse problema para mim, né? E eu quero ver o que vai retornar. Para mim ver o que vai retornar, eu coloco system.debug, beleza? E coloco aqui, ó, imóveis por ID. Vou colocar assim, ó, imóveis por ID, tá? E vou colocar aqui, ó, para mostrar o que? A variável imv, beleza? Que é minha variável imóveis de imóveis, né? Beleza? Então aqui eu já resolvi meu problema, ó.
né, eu já consigo mostrar os imóveis e os IDs dos imóveis que estão dentro do meu map, tá? Para isso eu preciso criar uma estrutura de repetição, criar uma variável do tipo ID. Essa variável do tipo ID vai percorrer, né, cada chave lá do meu map, pegar essa chave do meu map e jogar dentro do imóveis, né? E aí eu mostro imóveis aqui, beleza? Vamos ver se funcionou, né? Vamos dar uma execute. Beleza, pessoal, dei execute, olha aqui que bacana, ó. Tá mostrando aqui para mim, ó, olha que top, ó. Beleza? Olha aqui, mostrou para mim aqui, ó, imóveis por ID, ó. Olha que legal, o ID do imóvel, né, e o valor dos imóveis que eu busquei aqui, ó, dentro do meu select. Beleza? É muito de boa, muito fácil, e isso vai ser importante para vocês quando vocês começarem a trabalhar com coisas específicas. Ó, eu preciso trazer o ID e um valor específico de um objeto, né, para poder trabalhar essas informações, né? E aí a gente tem mais coisas, né? A gente tem mais operações que a gente pode utilizar dentro dos maps, né? A gente tem outros métodos, né? A gente tem método clear, né, que você pode utilizar. Você pode usar o método isEmpty, né, que é um método muito importante quando você quer trabalhar com listas, coleções, né, em geral maps, tá? O isEmpty, ele é escrito assim, ó, isEmpty, tá? isEmpty, beleza? E você está verificando se uma coleção está vazia ou não, tá? Utilizando esse método, tá bom? Então eu poderia, por exemplo, fazer aqui, ó, if, olha só que bacana, ó, map imóveis .isEmpty, beleza? E aí eu coloco aqui assim, ó, olha que top isso aqui, ó. Um system.debug, né? Vou colocar aqui, ó, está vazio, beleza? Tá bom? E else aqui, ó, olha que legal, else, beleza? System.debug, né? Opa, system.debug, está cheio, beleza? Olha que top. Então eu estou verificando aqui com esse isEmpty o seguinte: se o meu map de imóveis for um map vazio, eu não tenho dado nenhum dentro dele, vai escrever para mim na tela lá se está vazio, né? Mapa, vamos colocar aqui, ó, mapa está vazio, beleza? E se ele estiver cheio, vai escrever para mim que, ó, mapa está cheio. Vamos ver se funciona? Vamos dar uma execute aqui, ó, né, pra gente ver. Bom, dei um execute aqui, pessoal, aqui, olha só que legal, ó, olha que top, ó, tá mostrando pra mim que, ó, o mapa está cheio. Por quê? Eu não populei esse mapa, ó, né? Então ele tá cheio, beleza? Então não tem condição dele mostrar que o mapa tá vazio, tá? Porque a função só retorna se o mapa estiver cheio, né? Ele executa isso aqui se o mapa estiver cheio. Então isso é muito importante para você na utilização aí, né, em Apex, né? Quando você estiver programando, tá? A gente vai utilizar muito, vocês vão ver muito isso aqui, ó. Se a lista está vazia, faça isso. Se o map está vazio, faça aquilo. Se o set está vazio, faça aquilo, né? E a gente tem mais métodos, tá? A gente tem o clear, tá? A gente tem o clone, tá? Outros métodos que pode ser usado em coleções, né? E aí eu recomendo a gente pesquisar quais que vai ser interessante você utilizar de acordo com a sua necessidade. É muito importante que você pesquise, tá, pessoal? A gente tem documentação do Salesforce, tá, para você verificar essas questões de maps, né? Quais métodos eu posso utilizar no map, na coleção ou na lista, né? Então é isso, né? Então a gente, já pra gente matar a nossa dúvida, vamos verificar se realmente um desses métodos se voltou pra gente o resultado real de um registro lá do Salesforce, tá? Vou pegar aqui, ó, um ID qualquer, vou pegar um ID aqui que tá me mostrando aqui, ó, né? Que é o ID igual o ID, vou copiar esse ID e o valor desse imóvel aqui é 2.359.000, tá? 2.359.000 o valor desse imóvel. Copiei o ID aqui, vou dar um OK, vou lá no Salesforce. Bom, pessoal, aqui no Salesforce, né, vou vir aqui depois do Lightning Force.com, tá? E vou colar só o ID do meu imóvel que eu peguei lá do Developer Console, ó. Vou dar um Enter e aí ele trouxe para mim o imóvel, não trouxe, ó? Qual que é o valor do imóvel? 235.900.000, né? Bacana. Então olha que bacana. Então ele trouxe para mim, né, o valor que eu preciso. Na verdade 235.900, né? 235.900, beleza? Então joia, trouxe para mim as informações que eu precisava, tá? Da forma que eu queria ver, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo.